Saudações Cruz Maltinas a todos vocês vascaínos e vascaínas que estão ligados aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Para quem não me conhece, eu sou Álvaro Silva e estou aqui para trazer o noticiário informativo do nosso Vascão, dar opinião, notícias aí, notícias de última hora também. Estamos aqui para avaliar também a questão técnica, tática do futebol, falar da política, enfim, tudo que envolve o noticiário do Vasco da Gama. Estamos aqui para mais um dia. Tudo de bom para vocês, mais um fim de semana aí, sextou, como se diz aí no linguajar da galera, sextou, então bora lá, gente. Como vocês podem ver na capa de hoje, né, eu coloquei a foto aí do atleta, do jogador que pertence ao Boca Juniors, Jorman Capussano. Né? Jorman Capussano, gente, ele está emprestado, eu vou até ler aqui porque o nome do clube ao qual ele está emprestado é um nome bem diferente, confesso a vocês, é o Giresunspor. Giresunspor, eu não sei me expressar qual deve ser aí o sotaque, a pronúncia para falar o nome da equipe, mas fato é que ele pertence ao Boca Juniors da Argentina. Jorman Capussano, que o Vasco já teve aí atrás dele no fim do ano passado, agora no início desse ano também, quando se iniciou a janela de transferências, e ele tem contrato de empréstimo com esse clube ao qual eu acabei de mencionar, até junho, no caso, deste ano, no caso, junho de 2023, e tem contrato com a equipe da Argentina, que é o Boca Juniors, até 2025. E o Boca Juniors, no momento, não pretende aproveitar o atleta, talvez pode ser que sim, pode ser que não, mas até o que indica parece que não. Mas o Boca Juniors também não quer abrir mão tão fácil assim do atleta, uma vez que o Boca Juniors gastou dinheiro para adquiri-lo, uma vez que o Boca Juniors ele já jogou, ele até rendeu legal no Boca Juniors, mas depois caiu de rendimento, parou de ser aproveitado na equipe, ele viria para o Vasco aí para jogar no meio campo. É um jogador que frequentemente é convocado para a seleção colombiana, só que não é titular absoluto, joga alguns jogos, outros jogos fica no banco, às vezes nem no banco fica, mas fato é que é um jogador sim de seleção colombiana, não é primeira prateleira, mas aí tendo em vista que, não desmerecendo o atleta, pode ser que jogue muito bem, por exemplo, que nós contratamos Gabriel Carvajal, Caravarral, perdão, nós contratamos aí o Gabriel Caravarral, até então poucas pessoas conheciam e tal, então eu vejo também com bons olhos, porque pode ser aí o Jorman Capussano, perdão, um bom jogador para o Vasco da Gama, uma vez que ele é um jogador de meio campo, ele é volante, ele tem 26 anos, tem 1,75 m de altura, e a origem dele ali é meio campista mesmo, que é justamente a lacuna que a gente vai precisar ali com a saída do André, ainda mais agora com a convocação para o Sub-20, enfim. É uma lacuna no Vasco que hoje a diretoria necessita muito ser preenchida. Assim, desde o início, o Paulo Brax vem falando nas entrevistas ali que o Vasco, muitas vezes nós torcedores pedimos ali um centroavante, pedimos ali um atacante, pedimos até o número 10 ali, ainda mais com a saída do nosso craque Nenê, nosso ídolo aí Nenê, né, que ficou esse espaço ali no meio campo, mas a prioridade da diretoria e da comissão técnica no momento não é somente o 10, mas também esse camisa 5, o cara de marcação, o cara de destruição ali, o cara que carrega o piano, mas também não só destruir, que saiba também sair jogando com a bola no pé, que saiba dar um passe vertical, que saiba fazer uma ligação rápida, né, porque isso é muito importante no futebol, aquele atleta também que saiba cadenciar no momento que precisa cadenciar, enfim. Álvaro, mas isso é difícil, realmente é difícil, por isso que o meio campo é uma das posições mais carentes no futebol, porque é por onde passa o jogo, não adianta, né? A bola precisa passar pelo meio campo ali para chegar ao campo adversário, então o meio campo normalmente atualmente vem sendo uma posição difícil de encontrar grandes jogadores. Eu acho que o Campos seria aí um atleta legal, e o Vasco está trabalhando aí nos bastidores. Segundo informações, o Vasco estaria aí trabalhando aí para tentar trazê-lo aí para o Vasco da Gama, nem que fosse aí por empréstimo, né? Se o Boca Juniors não quiser abrir mão dos direitos do atleta, ou se o valor ficar muito ali fora do orçamento do que o Vasco pretende gastar aí no segundo semestre, pode ser que ele venha por empréstimo, ou pode ser mesmo que ele venha aí em definitivo, com passe fixado, que aí a gente não sabe qual vai ser a negociação. E falando em passe fixado, ele está avaliado pelo Transfer Market em 1.600.000 euros, que é um valor relativamente médio para baixo, porque uma vez que é um jogador de seleção colombiana, um jogador que já teve um momento ali de destaque ali no Boca Juniors, não se firmou tão, mas assim,
como dizer, não fincou raízes ali no Boca Juniors, mas na imprensa argentina, na mídia argentina, ele é tido com carinho como um jogador que tem muita coisa a entregar, apesar de ter já os seus 26 anos. Isso mesmo, ele tem 26 anos. Não é tão novo aí, de 19, 20, 21 anos, como a 777 gosta de contratar por ser clube empresa, para poder aí dar mais tempo de rodagem para o atleta, para poder negociá-lo no futuro, mas é uma idade aí, como eu já falei até de outros atletas em vídeos meu ontem, anteontem, atletas de 30 anos, 32 anos ali, se tiverem em forma e com vontade de jogar bola, eu tenho certeza que o nível de competitividade vai lá em cima. Um exemplo deles é o Alex Teixeira, outro exemplo era o Nenê, só que o Nenê já tinha 42 anos e ficava difícil a questão da recomposição sem a bola, mas isso já é um outro assunto, uma outra história. Mas voltando para essa questão, acredito sim que o Campuzano possa ajudar muito aí no meio-campo do Vasco. Gente, e agora falando ainda do meio campo, a questão do Andrei Santos aí, Andrei Santos, ele que hoje foi convocado para a seleção, para o Mundial, né, para a Copa do Mundo, aí sub-20 para a seleção brasileira, junto com o meio campista do Vasco também, Marlon Gomes que não é titular absoluto aqui no nosso elenco, por alguns motivos, mas não motivos técnicos, motivos táticos, motivos, enfim, outros motivos questão de treino, ritmo, mas não nada técnico, portanto que o Marlon também é absoluto, né, na seleção brasileira, vai disputar o Mundial, e o Vasco aí que vai entrar aí, já entrou com pedido à CBF, junto ao Ramon Menezes, a CBF, pedindo aí a liberação dos dois atletas aí por mais uma semaninha aí, antes do início do Mundial, né, porque a seleção vai se apresentar logo em breve, os atletas, né, para a disputa desse Mundial, e aí o Vasco seguraria, vamos dizer assim, mais uma semana esses atletas aí aqui no Vasco, porque a gente precisa deles no jogo contra o Bahia, no próximo jogo aí contra o Fluminense, né, e pra gente faz bastante diferença sim, e aí depois eles vão estar viajando, se juntando ao elenco da seleção brasileira sub-20, quem sabe trazendo a taça pro Brasil aí, né, que é muito importante a garotada da base aí se destacando legal, eu fico mais feliz ainda que a garotada do nosso Vascão tá aí envolvida e sendo aí protagonista aí nessa seleção de base. Tá bom, galera? Agora, o próximo assunto, isso mesmo, o Carlos Palacios. O Carlito Palacios, aquele que foi contratado, né, ano passado, aí, que estava na equipe do Internacional. O Vasco que gastou aí na época, na ocasião, cerca de 10 milhões, cerca de 10 milhões de reais por ele. Em campo ele não representou tudo aquilo que a gente esperava, não teve aquele resultado que a gente imaginava que pudesse ter. Ele era tido como uma aposta, e até hoje é uma aposta, é um ponto de interrogação, mais problemas extra-campo do que bola dentro de campo. No Vasco ele teve problema em questão física, demorou a se adaptar por questão do peso. O Vasco fez um trabalho intenso com ele no início ali da Série B, ele conseguiu no momento ali até quase chegar na sua forma, conseguiu fazer até gol, assistência, teve até umas partidas legais, mas depois caiu de produção, oscilou bastante, vários problemas extra-campo, também problemas ali com o professor, com os técnicos que passaram ali na equipe, não com o grupo, até onde eu saiba, mas é um jogador bem disciplinado, um jogador bem, vamos dizer assim, bem, desculpa do linguajar, bem infantil, né, para não desmerecer o atleta, mas um jogador bem assim, com pouco preparo psicológico para ser um atleta profissional de um clube do tamanho do Vasco da Gama, e ele que no momento está emprestado à equipe aí do Colo-Colo do Chile, e o Colo-Colo quer contratá-lo em definitivo em dezembro, né, que é quando acaba o contrato de empréstimo dele, que ele está emprestado, à equipe do Colo-Colo até dezembro, e aí o Colo-Colo, quando chegar no fim desse contrato de empréstimo, quer aí comprar, aí adquirir os direitos ou parte dos direitos do atleta em definitivo, e na minha opinião, já ia falar o nome de outro atleta. Palacios, vai com Deus, tudo de bom. Aqui no Vasco você não jogou bola. Eu acho que se você tem que botar a sua cabeça no lugar, centrar, focar na sua parte física, na parte psicológica, que eu acho que você pode jogar bola assim, você é um cara novo, mas não deu certo aqui no Vasco, então assim, vida que segue, valeu, e aí vamos que vamos. E galera, agora passando aqui, vou até molhar a palavra porque é tanto assunto para falar, né, gente? Pronto, muito obrigado a todos vocês que me esperaram esse segundinho aí. Agora, passando de assunto, os números do nosso trio de ataque, né? Alex Teixeira ali pela esquerda, Peck na direita e o nosso centroavante Pedro Raul foram divulgados hoje pela diretoria do Vasco, né? Pelo departamento de futebol ali, aí foram divulgados na internet, tá até aí nos sites aí, todos os sites vinculados ao Vasco da Gama estão noticiando esses dados. São dados esses que são interessantes, que eu vou até estar falando para vocês aqui, que é o seguinte: o Alex Teixeira nessa temporada ele teve 8 participações em gols, ele converteu 4 gols e deu 4 assistências, é um número legal. Lembrando que o Alex Teixeira ele é ponta esquerda, então ele não é centroavante, então o que isso significa? Que a cada 8 participações que ele participa, 4 ele guardou, ou seja, cada 2 vezes que o Alex Teixeira está envolvido numa jogada de ataque, sai um gol, hein? Isso é bom. E
assistência também, ou seja, quando ele não faz gol, ele dá assistência, inclusive no último jogo, perdão, ele deu assistência ali pro gol de cabeça do Pedro Raul, com aquele passe maravilhoso. E o Gabriel Peck tem 10 participações em gols, fez 8 gols na temporada e tem 2 assistências. O Gabriel Peck, esse ano ele já atingiu a melhor marca, o melhor início de ano na carreira dele pelo Vasco, vem surpreendendo a todos, a mídia, a imprensa, a própria imprensa interna do Vasco, a própria diretoria, né? Não a todos, assim, 100%, porque quem trabalha com o atleta, quem tá ali com ele dia a dia, sabe o quanto ele se esforça, o quanto ele vem correndo atrás, vem buscando aí melhorar e evoluir dentro de campo. Mas espantou a todos nós a questão da regularidade dele, porque uma coisa que ia acontecer com o Gabriel Peck, não só com ele, mas com jogadores dessa idade mais novos, assim como Figueiredo, assim como o Ignaldo, o próprio Marlon Gomes, o próprio Andrei Santos, eles oscilam, né, por falta de experiência, por serem ainda jovens, ter toda uma questão aí de rodagem, eles acabam oscilando, e o Gabriel Peck esse ano começou muito bem a temporada, com números legais, bem legais mesmo, aí com 10 participações, aí, com 8 gols e 2 assistências. O Gabriel Peck aí vem fazendo gols em grandes jogos, gols importantes, gols contra o Flamengo, fez gol contra agora aí, contra o Galo também fez gol agora contra o Palmeiras, né? Então, assim, o Gabriel Peck vem tendo um início de ano muito bom. Gabriel Peck, papai do céu te ilumine, que você continue assim, cabeça no lugar, tamo junto, que Deus continue abençoando a sua vida, iluminando seu pé, para você fazer bastante gol pelo nosso Vascão, e quem sabe um dia aí você ser negociado por um grande clube da Europa, que eu sei que esse é o sonho de todo jogador, né? E que você possa também conquistar muita coisa com a camisa do nosso Vascão. Valeu, Gabriel Peck. Agora, pro Pedro Raul que foi contratado, né, gente, com a expectativa de ser aí o artilheiro do Vasco na temporada aí, foi vice-artilheiro na temporada do ano passado, né? A mídia aí colocou e coloca-se muita expectativa, assim como todos nós torcedores também, no Pedro Raul, porque no fim do ano passado um dos nomes mais ventilados para vir ao Vasco de atacante era Pedro Raul, junto com o Germancano e outros nomes que todo mundo queria no Vasco da Gama, inclusive eu até fiquei feliz quando veio, fiquei chateado com o início dele ali, que ele realmente, até agora, ele está oscilando ainda, embora tenha feito gol contra o Palmeiras, mas assim, eu acho que no caso dele, não só o Pedro Raul também tem culpa. Por quê? Porque em parte, em momentos ele agiu errado, tomou decisões erradas e não fez como deveria fazer. Mas em momentos também eu acho que o esquema tático que o Vasco, com o qual o Barbieri vem utilizando, não estou desmerecendo o trabalho do Barbieri, mas eu acho que em momentos o trabalho, a forma como vem sendo montada, a forma de jogo, acaba obrigando o Pedro Raul a sair mais da área. Eu acho que às vezes, como a forma de... Os gols do Vasco que estão saindo, a maioria das vezes são em transições rápidas e contra-ataque. Quando o Pedro Raul pega a bola, ele está fora da área, ele está mais longe, por isso ele não consegue ter essa aproximação. Inclusive no último jogo eu vi uma coisa legal, que ele conseguiu ali essa transição rápida ali, acompanhando a jogada ali pela esquerda ali que aconteceu, e aí conseguiu fazer o gol, mas ainda está deixando um pouco a desejar. Os números do Pedro Raul são 12 participações em gols, levando em consideração, lógico, todo o Campeonato Carioca. Não são ruins, gente, são números bons. 8 gols e 4 assistências, ou seja, os números do Pedro Raul, gente, são um pouco melhores até do que o do Gabriel Peck. O Gabriel Peck teve 10 participações em gols, o Pedro Raul teve 12, né? Os dois tiveram 8 gols, porém Gabriel Peck teve 2 assistências, o Pedro Raul teve 4. E isso explica a questão que eu acabei de comentar com vocês, que o Pedro Raul ele acaba ficando mais fora da área, então automaticamente, quando ele acaba ficando muitas vezes fora da área, às vezes a última bola que era para chegar para ele, às vezes chega a penúltima ou a antepenúltima, e aí é nessa hora que ele está fora da área, que ele acaba encontrando algum companheiro, dando ali o passe eliminador, o passe fatal, dando a assistência para alguém converter em gol. Então, por isso, acredito eu que o Pedro Raul tem aí um pouquinho a mais de assistência do que, exemplo, o Gabriel Peck, que tem o mesmo número até do que o Alex Teixeira, que é um jogador de beirada, que é normal jogadores de lado de campo terem mais assistências do que centroavante. Mas, na minha opinião, tá bom, mas ainda pode melhorar. Por que, Pedro Raul? Por que Pedro Raul foca aqui em mim? Sabe por que ainda pode melhorar, meu irmão? Porque quando você chegou no nosso Vascão, você falou que você queria chegar na seleção brasileira. Meu irmão, e eu acredito em você. Eu acredito, se jogando no Goiás, não com todo respeito à equipe do Goiás, com o investimento que tem no Goiás, a torcida do Goiás, que, poxa, não é desmerecendo, mas em comparação do Vasco é muito maior. Enfim,
Você conseguiu se destacar no passado, meu irmão. Você só ficou atrás do Germancano, que é um artilheiro aí já aqui no Brasil já há mais de 2, 3 anos, entende? Então assim, eu acredito no seu futebol, acredito que outros torcedores também acreditam no seu futebol, e eu quero que você acredite também, porque você falou que você queria vir para o Vasco, né, para um clube da grandeza como o Vasco, para ser ali protagonista e aí alvejar sonhos maiores como seleção brasileira. Então eu acredito em você, Pedro Raul. Acho que você pode entregar mais, porque você entregando mais vai ser melhor para você, vai ser melhor para o Barbieri, vai ser melhor para a torcida do nosso Vascão, vai ser melhor para todo mundo. Valeu, Pedro Raul, fica o recado. Gente, agora, vamos lá, vamos passar para o próximo tópico do nosso assunto, que é o seguinte, a questão aí, mais um capítulo da novela aí, do Maracanã, né, da duplinha aí Patati e Patatá, é isso mesmo, Patati aí, mais um ato aí, né, contra o Vasco aí. Ele aproveitou, né, que ele tem a faca e o queijo na mão, como agora após o jogo nós vamos enfrentar o Bahia, e depois do Bahia vamos enfrentar a equipe do Fluminense no Maracanã com o mando de campo do Fluminense, duas laranjinhas. Então ele tem a faca e o queijo na mão, o mando de campo é dele, está com o livro de regras ali a favor dele. Até aí tudo bem, e aí ele vai fazer o quê? Vai colocar só 10% para a torcida do Vasco e não vai deixar, lógico, a gente ficar como sempre no nosso setor sul, que foi um direito nosso adquirido quando nós fomos os primeiros campeões carioca. Viu, gente? Muita gente tira onda aí que Fluminense, Flamengo tem mais título carioca e plá, bibi, mas esquece que o meu Vascão aqui, ó, esse clube aqui, ó, foi o primeiro campeão carioca. Aí, como premiação, como um bônus em relação a isso, por ser o primeiro campeão da primeira edição da competição, o Vasco ganhou o direito ali de escolher ali o local de mando de campo ali da sua torcida, a localidade no Maracanã, e o setor sul sempre foi utilizado pelo Vasco por isso, e aí já é uma outra discussão que a torcida deles vai usar no domingo agora, e aí o seu Máriozinho Bittencourt lá, o Patati, né, parceiro do Patatá, ele vai colocar só 10% de ingresso. E aí o que ele vai fazer, gente? Além de colocar só 10% de ingresso, o ingresso para a torcida dele, que a torcida deles assim é muito grande, né? A torcida deles, né, gente? Ela é uma torcida assim, meu Deus do céu, olha, eu fico até com medo. Eu acho que se colocar isso para jogar ali no Estádio do Trabalhador em Resende, eu acho que deve dar umas 300, 400 pessoas, acredito. Acho que deve dar sim, acredito eu. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai colocar os ingressos deles para vender agora dia 27 de abril. E os ingressos do Vasco só vão ser colocados à venda no dia 3 de maio. 6 dias, quase 7 dias depois. Que medo é esse, Mário Bittencourt? Tá com medo? Isso é porque só colocou 10%. Sabe o que é isso, gente? É medo. É medo dele falar assim, puxa vida, sabe? Para e pensa, gente. Se ele coloca lá 20, 30% de ingresso para a torcida do Vasco, coisa que ele não faria, lógico, por causa dessa birra toda que está acontecendo, e coloca no mesmo dia ali, horário ali, disponível à venda do que o ingresso do Fluminense, junto ali, simultâneos. A gente ia esgotar o nosso em minutos, em horas, o deles ia ficar lá enrolando. Isso se eles divulgassem a parcial correta, né? Porque a máquina está na mão deles, né? Então assim, muito feio, muito feio. Patati, vai tirar esse nariz de palhaço, tá rachando a cara, tá? E gente, é o seguinte, vamos que vamos para cima deles. Vasco e Bahia agora, o nosso elenco já se preparou, está se preparou hoje no Moacir Barbosa. O nosso time vem treinando bem, o Luca Orediano vem treinando legal. Há rumores aí de dentro lá, de informações dentro de São Januário, que o Luca Orediano ele pode ganhar mais minutos nessa partida contra a equipe do Bahia. Isso mesmo, ele pode ganhar mais minutos contra a equipe do Bahia, uma vez que ele vem fazendo aí bons treinos aí, vem se mostrando cada vez mais regular. E acredito eu que se o Vasco iniciar o jogo, conseguir ali no primeiro tempo abrir 1 a 0, de repente ali no início do segundo, quem sabe ou até antes, abrir 2 a 0, que dá aquela calmaria, acredito eu que o professor Barbieri, depois dos 15, 20 minutos do segundo tempo, jogando em casa, né, começa ali a descansar alguns jogadores, por questão de cartão, por questão também de lesão, até mesmo em questão, outras questões que envolvem o elenco, igual, por exemplo, o Andrei, que vai viajar para o Mundial Sub-20, e tudo isso que pode acontecer. Acredito que ele já possa começar aí, já a testar, né, já mudar, fazer algumas outras variações táticas, e nesse momento aí, colocar outras peças, e a peça número 1 que vem sendo ventilada aí para jogar mais minutos aí no time do Vasco, seria o Luca Orediano. Álvaro, mas por que não titular? Gente, porque assim, por mais que ele tenha entrado bem, ele jogou até que bem nos minutos finais, no último jogo ali, mas jogou poucos minutos, tem uma questão assim, um ditado do futebol que se diz, time que está ganhando não se mexe. Meu avô sempre falava isso, meu tio, o Celso sempre fala, Celso, abraço para você aí, Celção.
Ele sempre falou isso, time que está ganhando não se mexe, e em parte eu concordo sim, porque o time encaixou, jogamos bem contra o Galo, jogamos bem. Ah, Álvaro, mas recuamos demais contra a equipe do Palmeiras. Sim, mas acho que pode ser corrigido assim a questão de movimentação tática no momento que tivermos sem a bola, pode ser alterado também uma peça pela outra ali, para compor mais o meio campo de repente, ou compor mais o ataque, para o time deles não subir tanto, para se preocupar mais com os jogadores nossos. Enfim, existe uma variedade que o nosso técnico pode trabalhar para isso ser mudado. Fato é que o Luca Orediano pode estar ganhando mais chances, vamos ficar de olho, lembrando que ele veio aí para ser destaque, ele veio aí para ser titular, mas teve uma lesão logo no início que ele chegou no Vasco, jogou pouco tempo, não conseguiu se firmar e agora está voltando. Então vamos torcer, energia positiva, e vai colocar uma pilha quente aí na cabeça do Barbieri, né? Porque se ele for bem, ele joga ali pela direita, que é a posição do Peck, que tá jogando bem pra caramba, não tem que reclamar do Gabriel Peck. E do lado esquerdo, por mais que você queira inverter o Peck para colocar o Orediano na direita, o Alex Teixeira vem se destacando também, e isso é muito bom, tendo em vista que nos últimos anos, os nossos times, os times que tinham aí, que representavam essa Cruz de Malta, só fazia a gente sofrer, a gente não tinha essa variação tática, essas opções técnicas em campo, embora a gente não tenha o nosso time que a gente espera, não tenha aquele timaço para ganhar a zorra toda ainda, mas em vista do que era, já melhorou muito. Então vamos lá, vamos nos preparar aí para ganhar do Bahia. São Januário lotado no domingo, não, na segunda-feira, no dia do trabalhador, todos nós aí, no nosso dia, no dia dos trabalhadores aí, São Januário lotado, acredito eu, vou até cravar aqui, eu acho que é 2-0 Vascão, até mesmo pelo jogo que a gente teve contra o Bahia em São Januário, no Campeonato Brasileiro da última temporada, que a gente venceu com aquele petardo do Lucas Figueiredo, que ele deu um chutaço de fora da área, né? Até um amigo meu falou que se o goleiro colocasse a mão, arrancava a mão do goleiro, de tão forte que foi o chute. E aí teve um mimimi do goleiro no final do jogo, do técnico do Bahia, da torcida. Então assim, vai ser gostoso ganhar do Bahia. Tomara que ganhe, vamos pra cima deles, aqui é Vasco. Gente, tamo junto, um beijo no coração de todos vocês e é nóis, vascaíno desde sempre.